Agora você deve estar pensando, o Ananias, em vez de mecânico industrial, resolveu virar mecânico de automóvel. Mas não é nada disso, não. O negócio aqui é o seguinte, eu tenho um amigo que pediu para eu dar uma olhada no escapamento do carro dele que estava meio solto. Aí eu tirei o escapamento e sabe o que eu descobri? Que ele estava preso sem elas. Sem as arruelas. Pode um negócio desse? Olha, a arruela não parece, mas é muito importante, gente. E se você duvida, preste atenção na nossa teleaula de hoje. Na nossa teleaula de elementos de máquinas de hoje, a gente vai estudar as arruelas. A gente vai ver o conceito desses elementos e vai conhecer os tipos de arruelas mais usados. É claro que as arruelas são muito usadas em máquinas que vibram muito, como os automóveis. E você já deve estar imaginando por quê. Porque com a vibração, os parafusos tendem a se soltar. E aí, meu amigo, sem as arruelas, babau. Bau. O que foi, Edgar? Não tô conseguindo fazer o parafuso chegar até o fim. Mano, eu acho que a gente escolheu o parafuso errado pro nosso kart, viu? Negativo. A gente estudou, eu pesquisei os catálogos. O problema não é o parafuso, hein? Peraí, tem razão. Pode ser que o problema seja a arruela. Pode ser que a arruela esteja impedindo o parafuso de chegar até o fim. Não, Edgar, de jeito nenhum. A gente não pode deixar um parafuso desse sem arruela. Como não dá, meu? Edgar, escuta uma coisa. Tanto em máquinas industriais quanto em veículos, existe uma vibração. E onde há vibração tem sempre o perigo de afrouxar o parafuso. E a arruela pode evitar esse perigo, tá certo? Confira comigo a função das arruelas, depois você vai ver se concorda ou não com o que eu estou dizendo. As arruelas têm a função de distribuir por igual a força entre a porca, o parafuso e as partes montadas. Olha só aonde ela vai. As arruelas ajudam tanto na firmeza do conjunto que em algumas situações elas funcionam até como elementos de trava. Tá certo, Nilza, mas a gente tem que ver direito que tipo de arruela a gente vai precisar. Quer dizer, que tipo de material, que tipo de formato. Você concorda comigo? Bom, todo mundo concorda que assim como cada panela tem a sua tampa, cada parafuso tem a sua porca. Agora, para escolher a arruela certa, depende do uso. Quer ver só? Confira os materiais de que elas são feitas. As mais usadas são de aço carbono, de cobre e de latão. Agora, tem um monte de tipos de arruelas, uma para cada tipo de trabalho. Confira os principais tipos só para você ter uma ideia. Começando com a arruela lisa, seguindo com a arruela de pressão e a arruela dentada. Tem também a arruela serrilhada, a arruela ondulada, a arruela de travamento com orelha e a arruela para perfilados. Vamos conhecer agora os principais tipos de arruelas. Para isso, vamos conversar com a Cristina, que trabalha aqui nesta loja de parafusos. Cristina, eu queria que você nos mostrasse os principais tipos de arruelas, começando pela arruela lisa. Ah, sim. Essa daqui é a arruela lisa, olha. Além dela ajudar a distribuir o aperto por igual, ela também ajuda no aspecto do conjunto, né? Certo, e ela também é usada em máquinas que sofrem pequenas vibrações, é isso? Ah, isso mesmo, tá certo. Então vamos conhecer agora um outro tipo de arruela, a arruela de pressão. Essa daqui é a arruela de pressão. Ela é usada na montagem de conjuntos mecânicos que estão sujeitos assim a grandes esforços ou a grandes vibrações. Ela é usada também como elemento de trava. Certo, e um elemento de trava, ele serve para evitar que haja o afrouxamento das porcas e dos parafusos. É isso? É isso mesmo. É usado, por exemplo, em equipamentos que estão sujeitos a uma grande variação de temperatura, como é o caso dos automóveis ou mesmo das prensas. Bom, de repente a gente já pode escolher, né? Ó, por exemplo, a arruela de pressão. Ela é muito usada na indústria automobilística. Aguenta vibração e coisa e tal. É perfeita pro nosso kart. Edgar, corta essa. A gente só viu 2 tipos de arruela e você já quer escolher. É bom a gente estudar melhor as opções e depois escolher. Vamos conhecer agora um outro tipo de arruela, a arruela dentada. Olha, essa daqui, é a arruela dentada.
Ela é muito usada em equipamentos que estão sujeitos a grandes vibrações e pequenos esforços. Você poderia nos dar um exemplo? Eletrodomésticos, painéis automotivos, equipamentos de refrigeração, todos sujeitos a grandes vibrações e pequenos esforços. Vamos conhecer agora um outro tipo de arruela, que também é usada na montagem de eletrodomésticos. Assim como a arruela dentada, ela também suporta grandes vibrações. É a arruela serrilhada, tá certo? Tá certo, olha. Essa daqui é a arruela serrilhada. Ela tem as mesmas funções que a arruela dentada, só que ela suporta esforços um pouco maiores, no caso, esforços médios. E a arruela ondulada, qual que é? A arruela ondulada é essa, olha. Você vê que ela não tem cantos vivos, né? Ela é usada em chapas finas de acabamento externo, justamente porque ela não prejudica esses acabamentos. Existe ainda algum tipo de arruela que você acha importante mostrar para os nossos telealunos? Aí eu gostaria de mostrar mais duas. Uma é essa daqui, olha, a arruela de travamento com orelha. Justamente porque essa orelhinha aqui, ela pode ser dobrada sobre um canto vivo da peça. E a outra é essa arruela para perfilados. Ela é muito usada em montagens com cantoneiras porque ela compensa os ângulos e deixa a superfície bem paralela. Obrigada. Você conheceu as principais arruelas usadas na mecânica, mas isso ainda não é tudo. Existem outros tipos de arruelas menos utilizadas, mas que um dia podem ser muito úteis para você. Eu tenho aqui alguns tipos, só para você dar uma conferida. Lá vão elas. Tá aí a arruela chanfrada. Em seguida, vemos a arruela quadrada. Mais um tipo pouco usado, mas muito útil em situações específicas, a arruela de furo quadrado. Outra arruela especial, a arruela dupla de pressão. Confira mais uma, a arruela curva de pressão. Não precisa anotar nem decorar isso aí. A gente só está mostrando para você ter uma compreensão geral dos tipos de arruelas. Depois, quando você for estudar no seu livro, você vai olhar com mais cuidado uma por uma. Vamos em frente, que atrás vem gente. Mais uma arruela especial que você vai conhecer. A arruela com dentes internos. Tem também a arruela com dentes cônicos. A arruela com serrilhado interno. E, finalmente, a arruela com serrilhado cônico. Olha, além de ter todas essas arruelas que você viu aqui, no seu livro você vai encontrar exercícios para praticar o conhecimento que você aprendeu. Portanto, lembre-se, bom mecânico, antes de usar as mãos, usa a cabeça. Bom, agora a gente vai quebrar a cabeça para pesquisar qual é a melhor arruela, viu? Pô, tem vários tipos que a gente já estudou e... Edgar, a gente estudou esses vários tipos de arruela justamente para saber qual ia servir para o nosso kart. Então, se a gente raciocinar um pouco, vai encontrar a saída rapidinho. Então, qual que você sugere? Olha, eu sugiro que a gente pense um pouco nos conceitos que a gente já aprendeu. Quando a gente quer melhorar o aspecto de um conjunto e distribuir igualmente o aperto, qual é a arruela que se encaixa melhor, hein? Vamos pensar um pouco? Quando eu preciso de uma arruela para distribuir o aperto por igual e, além disso, melhorar o aspecto do conjunto, eu uso a arruela lisa. As arruelas lisas são muito usadas em órgãos de máquinas que sofrem pequenas vibrações, por não terem elemento de trava. Bom, agora você vai poder fazer exercícios como estes quando estudar essa aula no seu livro. Você sabe, é importantíssimo estudar cada lição no seu livro, porque as aulas de elementos de máquinas vão continuar e se você não tiver com uma boa base nas aulas anteriores, pode se confundir nas próximas. Portanto, antes de pôr a mão na massa, quer dizer, na máquina, é melhor você pôr a mão no livro. Mas antes vamos conferir a revisão da nossa teleaula de hoje. E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, a gente estudou as arruelas. Você conheceu o conceito e a utilidade das arruelas como elementos de fixação. Viu que existem diferentes tipos desses elementos, como as arruelas lisas, de pressão, dentadas, serrilhada, ondulada, de travamento com orelha e arruela para perfilados, além de outros tipos de arruelas menos usados no universo da mecânica. Pois é, eu não falei que as arruelas são importantes como elementos de fixação?
Agora você já sabe por quê. E na próxima teleaula vai saber mais ainda. Um abraço e até lá. Então, o que você achou da aula de hoje? Deu para aprender coisas novas? Nós queremos saber o que você tem a dizer sobre o Telecurso 2000. E para entrar em contato conosco, é fácil. Escreva para Telecurso 2000, Caixa Postal 2000, Rio de Janeiro, CEP 20001-970. A gente aguarda a sua cartinha. Bons estudos e até a próxima aula. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.